Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à sede do Volta Redonda Futebol Clube. Vamos dar início agora à entrevista coletiva com o técnico Rogério Correia. Rogério, obrigado por nos atender, obrigado por participar. A primeira pergunta é direcionada do pastor Thiago do Voltaço Notícias. Rogério, como tem sido essa semana? No total serão 3 jogos em 8 dias, com viagem e pouco tempo de treino para se preparar. Como fazer para ajustar a equipe e preparar os atletas? Então, boa tarde a todos. Sim, é um momento difícil internamente, né? Porque é muito pouco tempo para se preparar. Haja visto agora nesse último jogo, nós não treinamos, né? A equipe que jogou contra o Atlético Paranaense não treinou nenhum dia, porque tinha um período de recuperação. Depois tivemos uma viagem onde chegamos já em Chapecó, já no final da tarde, então não tinha tempo para ir treinar. Então, ou seja, já gera uma dificuldade grande. Porém, a gente usa muito vídeo, tempo para eles se recuperarem, né? E agora no Vila Nova nós teremos também só um dia só para treinamento, onde temos que aproveitar da melhor forma possível para que a gente possa tentar ajustar algumas coisas para a partida, para que a gente possa buscar a vitória. Sobre o momento do time, o Voltaço estava com dificuldades de fazer gols. Nos 2 últimos jogos, isso mudou. Foram 5 gols em 2 jogos. Porém, o que era um ponto positivo, tomar poucos gols, nesses 2 jogos foi para 6 gols sofridos. Como você avalia essa situação? Cobertor curto, é complicado, é difícil. Você acaba que, numa competição tão qualificada como a Série B, onde o mínimo de brecha que você dá, a qualificação do adversário, ele acaba fazendo um gol, né? Então nós temos que tentar minimizar o máximo possível isso, com algumas ações que a gente às vezes coloca em prática nos jogos e em outros jogos acaba não colocando, né? A palavra que eu uso muito aqui é sobre atitude, é uma coisa que nós precisamos melhorar, porque seja uma coisa constante, não esporadicamente, ou um jogo sim, um jogo não, né? Nós precisamos melhorar isso. Porém, obviamente, um crescimento, uma coisa importante que é fazer o gol, né? Os gols que nos levaram a virada sobre o Atlético Paranaense e 2 gols agora na Chapecó. Porém, quando nós fizemos o primeiro gol na Chapecoense, quando a gente empatou em 1-1 naquele momento ali, a gente estava muito bem na partida, até o momento que a gente vacilou e acabou fornecendo o segundo gol para o adversário, né? Porém, a gente tem que achar esse equilíbrio com os jogadores. Uma coisa que eu falo muito, a formação, os jogadores, a gente sempre troca uma formação ou o jogador e a oscilação é a mesma coisa. Tem jogo que as coisas acontecem com o tal jogador bem, no outro não acontece tanto. Então, ou seja, nós precisamos ganhar uma maturidade na competição para que a gente possa manter o padrão, manter um nível de competitividade, tanto dentro quanto fora de casa, né? Então, uma coisa que a gente está batendo muito nessa tecla, para a gente consiga isso, achar esse equilíbrio para que a gente pudesse ter as vitórias e sair dessa situação incômoda que a gente está vivendo. Outra pergunta do pastor Thiago é a seguinte: você atingiu a marca de 150 jogos comandando o Voltaço. A Série B é o seu maior desafio no clube e como tem sido também se juntando a esse desafio, é um momento de maior dificuldade nessa temporada à frente do clube? Não, acho que não. Eu acho que os maiores desafios foram os anos na Série C. Acho que ali era um momento difícil, principalmente quando eu cheguei aqui, que a gente jogava a Série B, a Série A2 do Rio de Janeiro e a Série C ao mesmo tempo, né? Onde nós éramos obrigados a subir da Série A2 para o Campeonato Carioca, né? Para a principal, e não cair na Série C. Então, acho que ali foi o momento mais desafiador que eu não tive aqui nesse período. Porém, agora, o maior desafio é sobre a diferença orçamentária e estrutural que nós temos diante dos nossos adversários, né? A gente enfrenta adversários como enfrentamos o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Criciúma, a Chapecoense, times que estão na Série A, Série B ali há muito tempo, bem consolidados, com torcida, diretoria, treinadores e jogadores conhecendo muito bem a competição, né? Agora lá na Chapecó,
a gente está no momento melhor que a Chapecoense no jogo e a torcida deles apoiando, entendendo que o momento da Chapecoense é normal ela passar para aquela situação ali, mesmo eles estando no G4 e nós estando no Z4. Então, ou seja, é um conjunto todo de entendimento sobre a competição. E acho que esse é o nosso maior desafio, né? Nós estamos oscilando, essa é a grande questão, o nosso oscilamento. A gente está. Vai um tempo bem, um tempo mal. Vai um jogo bem, um jogo mal. Né? Nós precisamos ganhar uma consistência e essa maturidade, eu acho que já com as 18 rodadas que já tivemos já, eu acho que está no momento de nós termos essa maturidade, né? Para que a gente possa continuar desempenhando bons momentos, né? E não ficarmos oscilando como nós estamos. Pergunta do Leonardo Dantas, do Jornal Diário do Vale. Rogério, o ataque está funcionando, com 5 gols em 2 jogos, mas a defesa sofreu mais gols do que o time vinha sofrendo. Como buscar o equilíbrio entre os dois setores da equipe? Sim, é algo que a gente vem trabalhando, que a gente vem tentando. Obviamente, há 2 semanas atrás, o sistema defensivo era muito sólido e o problema era o ataque. Agora conseguimos, em um tempo, um jogo e meio tempo, fazíamos 5 gols, né? Porém, tomamos 5 gols também, né? Então, ou seja, tomamos 6 gols, né? Então, ou seja, é um problema que nós temos que procurar corrigir, fazer com que haja esse entendimento onde, quando você coloca mais qualificação para que busque o gol, automaticamente você perde um pouco de competitividade ali, né? E isso que a gente está tentando mudar é fazer com que, mesmo que seja com jogadores mais ofensivos, que ele tenha a característica defensiva também, para que a gente possa minimizar os erros. Mas contra o Chapecoense agora, que a gente estava muito bem na partida, quando a gente empatou o jogo, se consolidou no jogo, começou a entender um pouco mais o gramado sintético da Arena Condá, e a gente estava mais confortável na partida, nós vacilamos e entregamos 2 gols para eles, né? Então, são coisas que nós precisamos corrigir, né? Porém, o que eu venho falando sobre a maturidade, sobre nós não tentar minimizar muito essa oscilação de jogo para jogo, de tempo para tempo, e tentar manter uma consistência maior, que é algo que acho que a gente precisa ter na competição. E como falei anteriormente, e estamos enfrentando esses times que estão muito maduros quanto a isso, né? Com seus treinadores que estão há muito tempo na Série B, com jogadores, com a diretoria, né? Com tudo. Mas acostumado com a Série B, nós temos que nos adaptarmos o quanto antes a isso para que a gente possa estar numa evolução. Mas eu creio que o time está desempenhando um papel e tem um potencial grande de crescimento. Acho que isso é o grande diferencial que nos dá a confiança para que a gente possa nos mantermos na Série B do Brasileiro. Já emendando a pergunta que o Leonardo fez, em relação ao gramado, né? A gente tem hoje no Brasil, as equipes jogam com gramado natural e com gramado sintético. Com a equipe como o Volta Redonda, que joga, na maioria das vezes, em gramado natural, jogar no gramado sintético acaba sendo algum diferencial ou isso não influencia em nada no rendimento? Então, eu vou falar por mim que eu não joguei, obviamente, então não tenho como, né? Eu entrei no campo ali, gramado, perfeitas condições, tudo mais. Porém, o que aconteceu, né? No aquecimento eu não estava presente no campo, mas parece que eles só molharam a parte que a Chape aqueceu. A do Volta Redonda ficou seca. E é diferente. Quando molha ali o plástico ali do sintético, né, muda muito. Então, nossos jogadores aqueceram numa parte seca, onde a bola prende um pouco mais, onde a chuteira não escorrega tanto. E quando acabou nosso aquecimento, foi um vestiário, eles molharam o campo todo, né? Então, o início ali, até a gente se adaptar ao piso um pouco mais escorregado, a bola mais rápida, a Chape pressionou um pouco mais a gente. Depois que a gente conseguiu entender um pouquinho mais, a gente conseguiu fazer o jogo e achou desenharam, né? Porém, ali acabou. Algumas coisinhas ali que a gente acabou vacilando. Porém, eu não tenho muito o que falar sobre o gramado porque está em perfeitas condições, a não ser a mudança de velocidade que fica o jogo. Rogério, o time veio embalado para uma vitória heróica contra o Atlético e sofreu uma dura derrota para a Chapecoense na última rodada. Qual o plano de ação para o time ser mais consistente durante o segundo turno do campeonato? Então, essa é a nossa briga, essa que eu estou mais enfatizando aqui na entrevista até, que é
buscarmos a consistência, né? Nós estamos fazendo até bons jogos também fora de casa também, em algumas ocasiões, mas não conseguimos nosso objetivo final, que era a vitória. E acho que nós temos que buscar. Vamos enfrentar um adversário muito qualificado, um time que está brigando pelo G4, que está 5 jogos invicto, com 3 vitórias e 2 empates, sendo uma vitória fora de casa, diante da Ferroviária. Um time bem qualificado, que é muito bem treinado pelo Luizinho. Então, nós vamos ter que jogar um bom futebol, contar com o apoio do nosso torcedor, tentar fazer prevalecer esse mando de campo, né? E trazer essa áurea, né? Trazer esse espírito que a gente vem tendo dentro de casa, né? Que a gente possa ser um time enérgico, um time de veloz, um time que ser agressivo na parte ofensiva, né? E também na defensiva, né? Que a gente busque uma compactação mais rápida, mais intensa, para que a gente possa conseguir esses 3 pontos, que para a gente vai ser muito importante. Haja visto que se a gente vencer, a gente pode sair dessa zona de rebaixamento, embolar um pouco mais a competição. Então é isso que nossa busca e a confiança é muito grande para esse jogo. Terminando a pergunta dele aqui, te surpreende uma Série B como é essa desse ano, com um campeonato tão equilibrado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela? Não, acho que não, porque sempre foi assim, né? Acho que a Série B ela é muito conhecida por isso, é um dos campeonatos mais difíceis que tem no mundo, né? Pela sua complexidade de regiões, né? De times de suas regiões, muito maior que da Série A até, né? E pelo nível equiparado, né? Existe uma discrepância orçamentária entre algumas equipes, porém, quando você vai para dentro de campo ali, algumas vezes, para um time ter uma estrutura, como Volta Redonda, uma estrutura muito sólida, né? De diretoria, de comissão técnica, de jogadores, de torcida apaixonada que vem no seu estádio aqui, no Raulino, que é um ambiente muito favorável para a gente consegue equilibrar alguns momentos sobre isso, né? Então, acho que o equilíbrio ele faz parte da competição, ela é conhecida por isso, e essa é a minha grande fala aqui, né, de alguns clubes entenderem um pouco mais esse conceito da competição, de até não pressionar tanto o seu time quando está jogando em casa, porque sabe que em algum momento ou outro vai passar por dificuldades pelo nível muito igual que tem a competição. Outra pergunta da ESPN, Rogério, os reforços estão chegando no elenco para ajudar nessa briga contra o rebaixamento. Como você vê o processo de adaptação e em quanto tempo imagina que eles estarão totalmente integrados à sua filosofia de jogo? Então, isso não é uma coisa fácil, é uma coisa que o jogador não pega de uma hora para outra, ele requer treinamento, requer tempo, né? Mas nós vamos tentar o quanto antes, né? O Lautaro está aqui já, como ele é argentino, ele precisa fazer o CPF brasileiro, então tá no processo, então tá atrasando um pouco a estreia dele. Trouxemos o Kaique também agora, para que reforçar ali nosso setor ofensivo. O Jefferson Paulino, o nosso goleiro também, veio agora numa situação para que a gente possa estar qualificando ainda mais nosso setor também do goleiro também. Estamos trazendo um zagueiro, o Lincoln do Vasco da Gama, para que a gente possa... A gente passou por algumas situações difíceis ali, com lesões de zagueiro, e a gente precisa trazer mais um para que a gente possa compor ali melhor. E estamos muito em busca de extremos, né? É uma posição que a gente está tentando muito no mercado, está difícil, está escasso. Acho que o futebol todo brasileiro está buscando essa posição, jogadores de velocidade, jogadores agressivos ali para o setor. Nós temos alguns problemas internos em relação a isso. Estamos tentando, estamos muito na busca de trazer esses jogadores, né? Não chegaram ainda, eu sei o anseio da torcida de estar querendo ver esses nomes o quanto antes aqui, como eu também estou. A gente está aqui conversando muito com o Flávio, com o Zada, o tempo todo para que a gente consiga trazer o quanto antes esses jogadores, porém está difícil. Além do valor ser muito alto, a questão também de os bons jogadores estão empregados, né? Então, isso nos traz uma dificuldade grande para contratar jogadores. Você falou da chegada do Paulino. O elenco do Volta Redonda já conta com 5 goleiros. Por que a comissão técnica e a diretoria optou por contratar mais um goleiro? Então, existe um processo, né? Ninguém aqui tá aqui de passagem à toa, né? Acontece que nós temos o Jean, nós temos o Avelino, nós temos o Iago, aí tem o Cadu e tem o
o Gustavo, né? O Gustavo é um goleiro da base, onde nós estamos tentando arrumar um time para ele ser emprestado, porém até agora não conseguimos. Ele já saiu, rodou, fez poucos jogos, então um jogador que da base aqui está aqui para ajudar a gente nos treinamentos. O Cadu foi uma aposta da diretoria no início do trabalho, porém está de saída agora também do clube também. E ocasionou eu sempre fui um cara que protegi muito até o Avelino, né, mesmo, né? É um garoto que eu gosto muito como pessoa e como atleta. É um goleiro, na minha concepção, muito bom. Porém, teve uma sondagem por ele, uma proposta para ele sair, onde ele foi indicado por ex-jogadores nossos que estavam aqui, que estão jogando a Série C. Ele foi indicado para esse time. E no primeiro momento, quando o Zara falou comigo, eu falei que não queria liberá-lo. Porém, o Zara precisava passar para ele, até porque ele sabia da proposta, porque os jogadores falaram com ele também. E quando falou com ele falou que queria sair. Ele queria ir para esse clube, né? E quando ele falou isso, automaticamente nós tivemos que procurar outro goleiro. E no caso, o Jefferson Paulino é um goleiro que já está no nosso radar há algum tempo, era para vir desde o princípio, porém, como eu falei que queria dar a oportunidade para o Avelino agarrar também, a gente não trouxe nesse momento. Então, no primeiro momento que ele falou que ele queria ir para esse desafio, nós fizemos um contrato com o Jefferson Paulino. Porém, o clube lá desfez o contrato, não desfez a proposta, não quis mais o Avelino, que o Avelino fosse, porque o goleiro lá se recuperou. Então, nós já tínhamos uma proposta bem encaminhada, definida já com o Jefferson Paulino, e nós não podemos voltar atrás. Obviamente, nós temos palavras e nós vamos cumprir sempre nossos contratos. E o Jefferson vem para disputar posição com o Jean, para que eles possam estar ali qualificando ainda mais o nosso gol ali, para que a gente possa competir até o fim. Depois daquela entrevista que você concedeu falando sobre o meio do futebol, todas as arestas foram apartadas ou ainda existe algum tipo de dificuldade interna? Não, cara, eu sou um cara que eu falava muito com o coração, né? Mas aprendi que o futebol você não pode expor tudo. Você fica exposto, mas você não pode falar a verdade do futebol, porque senão você está expondo um, expondo o outro. Porém, o treinador está sempre exposto, né? E eu aprendi isso. Então, tá tudo resolvido e vamos trabalhar o máximo possível e em busca da melhor qualificação, do melhor desempenho, em busca do melhor resultado para que a gente possa sair sempre das situações incômodas. Situações como essa acabam sendo um aprendizado para a sua trajetória como treinador. Como é que você avalia essa situação? Sim, com certeza absoluta. É sempre aprendizado, nós estamos aqui para evoluir. Eu sou um cara que jovem para a carreira, 43 anos, um cara jovem para a carreira e vou aprendendo com as coisas. E aprendo que nem sempre a verdade tem que ser dita. Pergunta do Cauã, do Voltaço Insider. Boa tarde, Rogério. Depois, nos últimos jogos, o Voltaço teve um aumento de média de gols marcados e sofridos com relação ao restante do campeonato, passando de 0,7 gols marcados para 2,5 gols marcados e de 1,1 gols sofridos para 3. Você acha que esse aumento dos gols sofridos são resultados do Volta Redonda se lançar mais ao ataque nesses últimos jogos, fragilizando o sistema defensivo? Não, eu não creio. Até porque, vamos lá, os 2 gols do Atlético, apesar de serem 2 transições, foram de escanteio, né? Então, um escanteio e uma falta. Então, não tem muita relação com a ofensividade da equipe. Era um momento ali de transição e nós vacilamos na nossa transição defensiva. E os 3 gols da Chape, o 4, né, da Chape, o primeiro foi de falta, onde vacilamos ali, e os 2 outros foram de transição, porém com perda de bola na frente da nossa área, né? Então, acaba que não foi por se lançar, e sim por vacilo nosso individual e que fazem parte, tá? Como eu falei pro Patrick. Eu falei, Patrick, o teu único erro foi tentar driblar aqui. O teu drible ele é excepcional lá na frente. Aqui não era o local. Porém, é um cara da minha confiança, é um cara que eu gosto muito, tanto dentro quanto fora de campo. E o erro faz parte do crescimento. E com certeza absoluta ele cresceu, ele vai evoluir a partir daquilo ali e vamos dar sequência aos jogos. Então eu não vejo muita relação a se jogar mais para frente. Eu acho muito mais a atitude.
o nosso pós-perda tem que ser muito melhor, a nossa retorno tem que ser muito melhor, né? Nós paramos mais o jogo com faltas, ou algo que a gente para muito pouco. E esses times de G4, você pode reparar essas ações, elas são muito claras. Eles param logo com falta para que não dê o contra-ataque ao seu adversário. Pergunta do Natan Gabriel, da Rádio Gama Esportiva. Rogério, o Volta Redonda está com grande aproveitamento em casa e vai para mais um confronto no Raulino de Oliveira contra mais um adversário que oscila no campeonato, como é o caso do Vila Nova. Desde a derrota para o Cuiabá na estreia, foram 4 vitórias e 3 empates. O time não perdeu. Como vocês, da comissão técnica, vêm pensando nesse jogo contra o Vila Nova e como o time vem para buscar a vitória que pode deixar a equipe fora do Z4 ao término do primeiro turno? Então, a gente está muito ansioso e motivado para essa partida, porque a gente quer a vitória a todo custo, devido a, se a gente ganhar, a gente tem a possibilidade de sair dessa zona do Z4. Porém, o Vila Nova não está oscilando, não. O Vila Nova está muito bem, está brigando pelo G4, está 5 jogos invicto, tendo uma vitória fora de casa e um empate. Então, uma equipe muito qualificada, ganhou do CRB agora em casa de 2-0, outra equipe está brigando pelo G4. Então, ou seja, é uma equipe que vai nos trazer perigo, que vai nos trazer desconforto, e nós precisamos entender. Fazer uma boa análise sobre eles. Os nossos jogadores desempenharam um ótimo trabalho dentro de campo, com muita intensidade, com muita força, muitos duelos individuais, não sabe ganhar, e a torcida nos dá o apoio, porque vai ser um jogo difícil, um jogo onde vamos ter momentos de dificuldade na partida, e onde esse apoio vindo do externo, né, vindo da torcida, vai ser fundamental para que nossos jogadores tenham a força para que possam suportar esses momentos. Você acabou de falar agora do apoio da torcida. No jogo contra o Atlético Paranaense, principalmente no segundo tempo, quando a equipe subiu de produção, a torcida jogou junto. O que você espera da torcida do Voltaço durante os 90 minutos desse jogo contra o Vila Nova no domingo? Eu acho que o Volta Redonda, ele tem uma torcida, vou voltar a falar sobre, que não é tão numerosa nos seus jogos aqui, porém uma torcida muito importante pra gente. E volto a falar que também ela é muito boa. Ela só nos vaiou contra o Atlético Paranaense no intervalo do jogo. Quando parou o jogo, quando a bola parou de rolar, eles nos vaiaram, e corretamente, né? Porém, voltando para o segundo tempo, eles com apoio. No primeiro chute, que foi logo com segundos de jogo, que eu me recordo, do Sanches, eles já voltaram a apoiar a gente. E viram que o ânimo deles com o nosso empenho, ele faz diferença, né? Então, ou seja, eu conto muito com eles, que eles apoiam do início ao fim, e que nos momentos de intervalo e pós-jogo tiver que vaiar e tiver que cobrar, que façam isso. Porém, quando a bola estiver rolando, que ele apoie nossos jogadores, que apoie a gente, para que a gente busque o nosso objetivo até o fim, né? E haja vista, novamente, eu vou voltar a falar, nós não somos um time que a gente não se entrega de jeito nenhum, né? Nós fizemos gols nos últimos minutos, nós buscamos viradas, nós buscamos uma virada agora com o Atlético Paranaense dentro de casa, perdendo 2-0 para um time que tem um investimento absurdo sobre a gente, sobre uma estrutura absurda sobre a gente, e nós conseguimos a vitória entre campo e torcida. Então, eles são um fator primordial, e conto muito com o apoio deles no domingo para que a gente possa ter outra grande vitória aqui e seguir firme na competição. Mais uma pergunta do Natan. O Volta Redonda pode terminar o turno fora da zona de rebaixamento, caso vença o Vila no domingo. Para o time que tem a menor folha salarial da Série B e que luta durante todo o campeonato de peito aberto e recebe elogios de muitos torcedores de times da Série B sobre o seu estilo de jogo, e venceu grandes times como o Atlético, o América e Paysandu, isso é um passo muito importante para o objetivo principal do clube, que é a permanência na Série B? Sim, sim. Ótima pergunta, boa análise, e acho que é isso que os nossos jogadores precisam, dessa confiança. Apesar de nós não sermos uma equipe totalmente conhecedora da Série B, né? Como eu também estou participando da minha primeira Série B, tive as minhas lições, estou aprendendo a cada jogo, com cada situação. Os nossos jogadores também, apesar de nós sermos a menor folha da competição, nós temos muito potencial aqui. Jogadores que se destacaram em vários clubes grandes, jogadores que se destacaram já na Série B do Brasileiro, e que juntos nós não estávamos vivendo um bom momento em cada um em sua particularidade, né? E conseguimos nos juntar aqui, né? Então eu vejo a gente com um time com muito potencial, porém, o que eu sempre falo é procurarmos pararmos de oscilar.
A gente oscila muito, bons e maus momentos. Eu acho que nós temos que nos mantermos mais tempo nesses bons momentos, que aí sim a gente vai continuar crescendo na competição, mais confiança, e aí sim a gente estabilizar na Série B do Brasileiro. A Série B está chegando na sua metade, né, agora, e o que o torcedor e todos que acompanham o Voltaço, agora com a chegada de reforços, o time adquirindo a tal solidez que você falou, o que o torcedor que eles podem esperar da sua equipe daqui em diante, visando o segundo turno? O que sempre teve, desde que eu cheguei aqui no primeiro dia, um time muito competitivo, um time que vai se entregar de corpo e alma, um time que jogadores que vão entrar em campo são jogadores que querem, jogadores que estão buscando a melhora deles também, na carreira deles também, né? Nós vamos entregar de corpo e alma, nós vamos buscar as vitórias até o último momento. Oscilação vai acontecer, jogar bem, jogar mal, faz parte do contexto, acertar passe, errar passe, faz parte do contexto, porém, a única coisa que não pode, que eu vou cobrar e que eu vou ser firme com eles o tempo todo, é ter a entrega, a dedicação de corpo e alma. E não só nos jogos, no dia a dia. Isso que nós precisamos. E o torcedor pode ter a certeza absoluta que o seu comandante aqui, como vocês me conhecem muito bem, vai sempre brigar por isso. Não fico satisfeito quando a gente perde, não fico satisfeito quando a gente também ganha também. Existem erros também, pequenos, porém existe erro. Detalhes que vocês acabam não conhecendo, porque nós não temos uma Sport TV, uma Globo, uma ESPN que falam sobre detalhes dos nossos gols sofridos, dos nossos gols feitos, né? Porém, nós aqui dentro, internamente, nós temos esses detalhes, a gente passa para os jogadores, transmite, existe cobrança, existem os elogios, né? Internos, obviamente, para que a gente possa estar evoluindo cada jogador e depois coletivamente, para que a gente possa estar sempre firme e forte na consolidação de se manter na Série B do Brasileiro. Professor, suas considerações finais, por favor. Já está tudo aqui já, né? Da confiança do treinador, que a gente possa estar sempre junto, que haja a cobrança no momento adequado, porém também que apoie a gente até o fim para que a gente possa juntos sair dessa situação. Obrigado, uma boa tarde. Valeu, boa tarde a todos.